Não consigo falar sentada. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria imensamente de agradecer pelo convite, agradecer à Receita Estadual, eu vou chamar de professores, João Carlos e a Tânia. E eu gostaria também, neste momento de coroamento dos 20 anos da educação fiscal e dos 9 anos da nossa parceria, dar os parabéns e que ele tenha muitos e muitos 20 anos. E também agradecer por compartilhar essa bancada com a professora Leila Rames, de Lajeado, que é a minha terra natal. Então, estou muito feliz de estar aqui, me emociono, esse assunto me toca, né? E então eu queria, além de agradecer a Receita, as pessoas, as instituições, porque as pessoas vão passar e as instituições não vão ficar, a gente espera que sim, cada vez mais fortalecidas, como disse o nosso painelista anterior. Eu vou apresentar um breve histórico, então, do nosso curso, alguns desafios, e depois eu convidei 2 ilustres alunos, o Pedro Henrique e o Ismael, que estão sentados aqui, e no final eles vão apresentar o trabalho que eles fizeram na 12ª edição do curso de Educação Fiscal e Cidadania, que nós ofertamos presencialmente neste ano, no bairro Lomba do Pinheiro, no Centro de Promoção da Criança e Adolescente, e algumas reflexões finais, se possível. Bom, não dá para falar desse projeto, dado o tamanho, desculpa, a capilaridade, ter os cursos de online, os cursos de extensão online, eles esgotam muito rapidamente as inscrições, em torno de 600 inscritos, a despeito da gente saber que muitas pessoas se inscrevem porque é gratuito e depois não acessam a plataforma, que está dentro de uma estimativa que é visto na universidade como a normalidade, mas ele tem uma grande capilaridade, pessoas se inscrevem, no caso dos cursos online, de 22 estados, e tem uma grande abrangência, além desse ano, em 2023, nós termos ofertado um curso online e um presencial. Então, são esses os nossos parceiraços, Receita Estadual, Receita Federal do Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre e o Instituto de Justiça Fiscal. O projeto, nenhuma mais instituição consegue fazer esse projeto sozinho, ele é nosso, né? E, então, para a gente falar, nós começamos em 2015, no ano que vem nós fechamos 10 anos, e a gente estava até pensando em já comemorar, né? Vocês demoraram um pouco mais, 20, já comemoraram o 10º ano. Começamos em 2015, temos 12 edições, e dessas 12 edições, né, nós temos 1.256 aprovados, porque os alunos desistem, não participam da primeira aula quando foram online, especialmente, precisam apresentar um trabalho, alguma, né, não que seja uma tese, nem um TCC, mas algum trabalho, um pequeno vídeo, né, enfim, usar a arte também para potencializar a comunicação. Então, são essas as 12 edições. Das 12 edições que nós ofertamos, quando eu falo nós, não é URGS, é nós, os parceiros, tá? Fique bem claro isso. 8 edições foram presenciais, todas antes da pandemia, e uma em 2023, este ano. E destas 8 edições presenciais, as 4 ocorreram dentro da universidade, no auditório aí da universidade, da Faculdade de Ciências Econômicas, e 4 nós, professores, saímos e fomos para o bairro Lomba do Pinheiro, que temos também um grande parceiro lá, que é o Centro de Promoção da Criança e o Adolescente. O bairro Lomba do Pinheiro, ele é um bairro considerado, digamos assim, com indicadores socioeconômicos que precisam muito ser melhorados, porque eles estão muito distantes de indicadores sociais de outros bairros da cidade. Então, também essa é uma justificativa, porque a educação fiscal, ao fim e ao cabo, ela quer
promover desenvolvimento econômico, redução de desigualdades, como muitos aqui já falaram. E desde 2020, como disse a professora colega, nós aprendemos, então, a ofertar o curso remoto, então nós temos 4 edições de remoto. Então, remoto presencial e sempre com um público-alvo, né? Ora para o movimento sindical, ora para jornalistas, ora para estudantes de licenciaturas, lideranças comunitárias do bairro. A primeira edição foi para estudantes da URGS, e assim, claro que no caso dos cursos online, ele não tem público-alvo para quem tem interesse. Então, os objetivos do projeto é construir essa nova perspectiva do sistema fiscal, ou seja, a educação fiscal é um instrumento, uma ferramenta que nos ajuda a entender a sociedade no mundo em que vivemos. Essa frase não é minha, é do João Carlos, né? Eu não pude vir ontem, mas eu já li os jornais ontem à noite. E porque também na universidade há difusão do que eu chamo de mitos. Mitos é aquilo, né, que se repete, 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 e de tanto se repetir sem fazer a reflexão, se torna uma verdade. Então, fazer essa discussão, ela é da maior relevância. Democratização do saber, ou seja, uma forma da universidade fazer a extensão é o tripé da universidade, né? O artigo 73, se eu não estou equivocada, da Constituição Federal, estabelece que os princípios norteadores da universidade pública é a pesquisa, o ensino e a extensão, a indissociabilidade desse tripé, e, portanto, o curso de educação fiscal, ele é extensão, ele está ligado também às disciplinas de ensino que eu e outros professores ministramos, como economia do setor público, Estado, tributação, não só na graduação, mas também no mestrado de economia profissional. E também essa democratização do saber, entender que nós entendemos, né, que conteúdos tratados esses, eles deveriam estar no currículo, né, da educação fundamental, educação básica. Então, muito mais importante se justifica esse projeto coletivo. E aí, formar multiplicadores, como a professora Leila colocou, né? Quantos multiplicadores nós já temos, né? Venceremos, derrubaremos mitos, com certeza, né? Nós trabalhamos com objetivos e sonhos. Nós publicamos em 2018, provavelmente no ano que vem nós vamos ter uma nova edição do nosso livro, cada professor escreveu um capítulo, certamente nós temos que nos debruçar sobre isso, porque também a gente precisa pensar em novas formas de comunicação, né? Não vai ser um aluno de ensino fundamental que vai ler um capítulo de 20, 30 páginas, né? Ou seja, um dos desafios que eu coloquei ali, as novas formas de comunicação. O nosso livro foi lançado em 2018 na Feira do Livro de Porto Alegre. Quem não sabe, a Feira do Livro é a maior feira aberta da América Latina, né? Já que temos vários participantes de fora de Porto Alegre, ou seja, do estado do Rio Grande do Sul e também de países da América Latina. Em 2019, nosso livro recebeu uma menção honrosa na categoria Ciências Sociais Aplicadas da ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Também publicamos um artigo em 2020 sobre a experiência do curso, um artigo na revista de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos que escrever um outro sobre educação fiscal em tempos de pandemia, né? Está lançado o desafio. Tem um breve vídeo aqui do salão de extensão que vocês vão receber. Eu sugiro que foi um aluno que fez para apresentar o projeto para a universidade no salão de extensão. Anualmente, a universidade, para uma semana, não tem aulas, tem um salão de ensino, salão de extensão e salão de pesquisa. Eu vou deixar para os senhores para assistirem, porque nós vamos disponibilizar para a gente poder, acho que, andar no tempo e tratar de outros temas. Então, sim, esse ano é muito importante esse projeto de extensão. Este ano entrou em vigor uma norma do Ministério da Educação que exige para que todos os alunos se formem em qualquer curso de graduação, ele precisa ter carga horária naquilo que nós chamamos de curricularização da extensão.
E não é o aluno assistindo o curso de educação, por exemplo, do curso de educação fiscal. É o aluno colocando a mão na massa da extensão. É sendo integrante da comissão, da comissão executora daquele projeto de extensão. Então, eu fui sempre uma defensora da extensão e ela sempre foi vista como o menos importante comparativamente à pesquisa e à extensão, mas espero que essa obrigatoriedade faça, de fato, com que a extensão e esse projeto da cidadania tenha, digamos, seja ampliado, fortalecido e assim por diante. Algumas fotografias, essa aqui foi a 2ª edição, ela é muito importante, porque lá naquela foto, nós temos os alunos da Escola Municipal Afonso Guerreiro, que também é lá no bairro Lomba do Pinheiro, e quem está ministrando o curso são os alunos que fizeram a 1ª edição do curso de Educação Fiscal e Cidadania. Nós acompanhamos, ministramos, enfim, assessoramos, e aí é muito gratificante. Um desses alunos hoje está terminando o doutorado na Federal de Belo Horizonte. Também, como alguns dos trabalhos, os primeiros seminários para a juventude da Lomba do Pinheiro, que foi do aluno Francisco Giovanni, que já é uma liderança da Lomba do Pinheiro, que foi apresentado na 2ª edição. Na 5ª edição, nós destacamos um trabalho, uma cartilha que a aluna Gabriela fez sobre os impactos da Lei Candir no estado do Rio Grande do Sul. Aqui, essa foto também muito legal, é lá de Putinga. Tem alguém de Putinga aqui? Um dos alunos do curso, Luiz Meneghetti, que depois foi o meu bolsista, ele fez como trabalho voltar para a escola onde ele foi formado e dar uma aula. E ele apresentou para nós esse trabalho e não esqueci, ele disse que os alunos diziam para ele: nossa, eu nunca imaginei que nessa mesa tivesse imposto. Eu nunca imaginei que nesse giz tivesse imposto. Então, veja a percepção do tributo. Então, bem interessante, esse é um dos trabalhos da 7ª edição. Depois, na 6ª edição, não ficou fora da ordem, mas, enfim, nós voltamos, então, para o Centro de Promoção da Criança e Adolescente, lá na Lomba do Pinheiro. Então, aqui, vários de vocês aí estão nas fotos, foi o dia do lançamento. O curso, todas as edições, tem uma aula magna. A gente já convidou professores de fora, obviamente, de outros estados, já vou falar um pouquinho sobre isso. Essa é uma aula síncrona, então, da 9ª edição em 2021, tem alguns alunos aí, professores. Aí toda a edição do curso tem uma aula magna. Nós convidamos, enfim, professores de outras universidades, o Marciano Buffon, muito citado aqui, também já foi proferir aula magna. Coloquei esse slide aqui porque a Gabriela, que aparece ali, hoje ela é mestre em Direito, se eu não me engano. Ela foi uma das alunas é professora em Novo Hamburgo, e ela fez o curso nas 1ª e 2ª edições, e depois nós convidamos uma das ex-alunas do curso para proferir a aula magna junto com o professor da Unicamp. Então, a gente já teve... E aqui nós temos, então, cortou aí embaixo, a 12ª edição de 2023, vamos ver se o Pedro e o Ismael se enxergam aí na foto, que foi em 2023, como eu disse para vocês, nós ofertamos 2 edições, uma presencial e aquela online, que foi um foco para a juventude. Então, por exemplo, o professor que está com camiseta amarela, o professor Giovanni, um professor de políticas sociais da URGS, que estuda juventude, o seu foco de estudo. Inclusive, ele lançou recentemente um livro chamado Juvenicídio em Porto Alegre. É um livro que está disponível na internet. Aqui um pouco do perfil, eu peguei só os dados, quem são os estudantes, quem são as pessoas, qual é o perfil dos que se inscrevem no curso online. Então, nós temos aí 29% dos de 2021, não muda muito, são estudantes, 24 trabalhadores do setor privado, 22 servidor público municipal, 9% servidor público federal, outra nós não está aberto, ONGs, 2%, sindicatos 6% e assim sucessivamente.
E daí eu queria falar um pouquinho agora, depois se ficou alguma pergunta, enfim, alguma lacuna sobre como o curso funciona, todas as edições nós alteramos alguma coisa, ou o conteúdo, então nós já, né, agora nós temos uma disciplina, faz duas edições, que é tributação e a questão ambiental, ESG, Environment, Social Governance, que inclusive vários alunos têm comentado, tenho mandado, alunos de graduação e mestrado, tenho mandado vídeo desse professor. Enfim, o curso está sempre se alterando, se moldando. Seja carga horária, seja conteúdo, seja professor, mas tem aquela linha, a estrutura dura do curso. Eu queria, assim, entre os desafios e perspectivas na difusão da educação fiscal, eu entendo que um dos grandes desafios é como a gente construir essa concepção de Estado solidário, de Estado social, que está lá na Constituição de 1988, num contexto de difusão exacerbada de individualismo, onde a sociedade, né, difunde, grande parte dela, de que o êxito ou o insucesso é única e exclusivamente de responsabilidade do indivíduo. Eu uso o meu caso, eu nasci no meio do mato, e como era bom, passei a ter energia elétrica na minha vida a partir dos meus 14, 15 anos. Meu pai era um grande estimulador para todos nós estudarmos, mas não tivesse sido o Estado brasileiro, eu não tinha feito a minha graduação com crédito educativo. O meu mestrado e o meu doutorado com bolsa paga pelos tributos, pelo CDPq e o CAPES. Então, é fundamental a gente fortalecer e o Estado, obviamente, né, estou repetindo, estou chovendo no molhado aqui, com toda a fala do nosso antecessor. Uma outra questão que tem como pano de fundo é essa confusão que faz entre educação fiscal e educação financeira. A universidade tem um projeto de educação financeira, eu não quero dizer tempo, está muito... ou seja, educação fiscal é pensar o coletivo, não é pensar o indivíduo, né? Enfim, acho que o João já falou sobre isso, que eu li na matéria, mas como que a gente faz para difundir mitos, né? Sonegar a legítima defesa, nós vimos isso numa manifestação em Porto Alegre. Veja o quanto são os desafios. E orçamento público igual orçamento doméstico. E daí eu vou pedir licença aqui, João, tem que falar. Gente, vocês conhecem alguma dona de casa que manuseia, que tem Banco Central? Vocês conhecem alguma dona de casa que manuseia taxa Selic, que dá taxa básica do restante da economia? Vocês conhecem alguma dona de casa, que é o do orçamento doméstico, que quando ela aumenta o gasto da família, aumenta a arrecadação dos filhos, ou seja, os seus salários? Então, não dá para falar isso. Mas em que contexto isso passou a ser difundido? Lá, depois da crise de 2008, onde se utiliza o termo equilíbrio fiscal. Quem de vocês não é favorável que o indivíduo seja um indivíduo equilibrado, probo, não seja, né, não gaste mais do que tem, seja, tem que ter umas finanças mais ou menos em dia. Ok, mas isso é para indivíduo, não para Estado. O Estado é o contrário, precisa fazer as adequações para isso. Então, eu acho importante falar isso, porque muitas vezes a gente se pega defendendo essa visão equivocada. Então, vamos nos policiar. E o contexto de financiarização da economia, que a Liv comentou muito, né? Tem um estudo publicado em 2022, diz o seguinte: em 1970, para cada R$1 investido em atividades produtivas, 0,25 ia para ativos financeiros. 2020, 50 anos depois, para cada R$1 gasto em atividades produtivas, R$6,25 estão indo para ativos financeiros. Multiplicou por 25. E o que significa isso? Que parte do orçamento público, tão abordado pela Liv, está sendo capturado pelos ganhos na forma de juros. E todas as empresas hoje, elas têm ganho, quase todas, não só na forma de lucros, que é necessário, a manutenção do capitalismo, né, queiramos ou não, mas elas estão dando ganho na forma de juros.
a GM ganha mais financiando o automóvel e não pagando à vista. Né? Outras empresas, não sei se tu deveria dizer o nome aqui, está sendo gravado, outras empresas que pretende lá comprar uma geladeira, ela tem mais interesse em fazer um empréstimo para você. Os ganhos na forma de juros, eles estão exacerbados, e isso significa dizer que é uma disputa ferrenha na sociedade para que a maior parte do orçamento público não vá para as políticas sociais, e sim para pagamento de juros. E para isso se usam estratégias como essa do equilíbrio fiscal, e usando que o equilíbrio da dona de casa, do orçamento, tem que ser igual ao equilíbrio do Estado. Então, vejam que são estratégias que, se a gente não se cuidar, nós caímos nela. Então, alguns dos desafios é como ampliar os espaços na sociedade. Eu coloquei, além das escolas e sociedade, por que não nos templos, né, nas igrejas, como é que a gente pode abrir esse espaço, né, que é de sonho, de fé, e, enfim, cada um tem a sua religião, e por isso que o Estado tem que ser laico, para que todos tenham a liberdade da sua, mas esse é um tema transversal que deveria, penso eu, ser discutido também nesse ambiente. Novas formas de comunicação com os jovens e a sociedade, porque não há educação sem afeto, né? Então, como né, inovar, por isso que nós convidamos os dois alunos aqui, são uma nova forma de comunicação. E na universidade, né, as universidades estão num projeto de reconstrução, porque chegou um momento que nós não tínhamos nem mais o espaço Moodle para usar, e graças à Receita Estadual, desde lá o curso ele ocorre no espaço Moodle, porque nem mais a atualização do Moodle na universidade nós tivemos. Então, sim, que a reconstrução da universidade também passe pelo fortalecimento da extensão. E a próprio fortalecimento da democracia, que eu nem vou explorar muito, porque eu já andei, né? E isso significa dizer, né, que a educação fiscal precisa ser permanente para que haja essa mudança de cultura. Né? Não pode ser, e por isso que dure mais 20 anos, 40, 60, 80, quando todos nós não estivermos mais aqui, mas que o projeto esteja com outros cidadãos sonhando com um país menos desigual. Daí, agora, eu queria, então, convidar o Pedro Henrique dos Santos Meirelles e o Ismael Silva Fredo, para eles subirem ao palco. Eles são dois alunos que fizeram o curso de Educação Fiscal. Eles vão apresentar o trabalho e, bom, vou passar a palavra para eles se apresentarem. Olá, pessoal, bom dia a todos. Meu nome, como a senhora Rosa disse, é Pedro Henrique. Para quem me conhece, todo mundo me chama de PH. E hoje o nosso trabalho é falar sobre educação fiscal e cidadania, que vai falar mais sobre equidade e desigualdade social. Esse trabalho a gente mostrou para a senhora Rosa, como ela foi lá no nosso curso lá, e ela acabou gostando do nosso trabalho. Então, eu espero muito que vocês gostem, e vai ser rapidinho, vai durar 1 minuto e 10 segundos por aí. Então, obrigado. Sim. Eu já terminei o ensino médio, tenho 20 anos, e eu trabalho na empresa Volkswagen, na Unidos, que é 5 minutos daqui. Meu nome é Ismael, como ela falou. Eu tenho 18 anos, vou para o 2º ano do médio e estudo no Agrônomo Pereira. Hoje em dia eu não estou mais no projeto que a senhora nos viu lá no CPCA, mas eu estou lá na aprendizagem. Fico ainda no CPCA, mas estou na aprendizagem e é isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer a empresa Unidos, onde o PH faz, Pedro Henrique faz como é que a gente chama? Jovem Aprendiz, e também agradecer a escola que liberou o Ismael. Então, com vocês. Só preparar o som aí. E pronto.
desigualdade social, que a desigualdade social é a diferença de classe. Desigualdade social, que seria a desigualdade social, é diferença de classe, que isso eu acho anormal. Desigualdade social. Social, que seria a desigualdade social, é desigualdade social, que seria a desigualdade social, é diferença de classe, isso eu acho anormal. Desigualdade social, sei que isso é fatal. Engraçado que esse povo rico pensa que é legal. Não, porque a gente paga mais, isso é fácil. E mesmo a gente pagando muito, esses caras ficam nos tratando que nem rato. É isso que eu acho interessante, porque esse assunto é no mínimo revoltante. Eu acho que esse mundo vai tentar ficando louco, onde o rico paga muito e o pobre paga pouco.
Gente, muito obrigada. Isso acontece, né? Somos humanos e eles foram maravilhosos e novas apresentações eles farão. Então, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Ismael. Obrigada à professora aí que veio espraiar o seu afeto. A Tânia e a professora. Como é que é o nome da professora? Eliane. A Eliane, então, entregando um mimo para os 2 alunos. E também tem o certificado. Por favor. Esse é o certificado do curso que eles fizeram na participação no congresso. Vamos fazer uma batalha de Olha a foto. Muito obrigado às professoras Rosa e Leila. Obrigado também ao Pedro e ao Ismael. Eu gostaria de dizer uma palavra, porque eu acho muito importante, muito mais do que a gente fazer seminários e grandes discursos, é a prática. E se educação fiscal não for inclusão e acolhimento, eu não quero estar aqui. Então, eu agradeço muito pela inclusão e acolhimento. E eu agradeço muito pela coragem de vocês. Vocês são gigantes na sua comunidade. E vocês vão ser grandes lideranças. O projeto O Jardim dos Tributos, coordenado pela professora Patrícia Albuquerque Bragamonte, com o objetivo de oportunizar aprendizado sobre tributos e a sua função social para educandos na educação infantil, pré-escola, e do ciclo de alfabetização, primeiro e segundo anos do ensino fundamental, de forma lúdica e adequada à Base Nacional Comum Curricular, prevê atividades que envolvem a produção de um livro, realização de oficina colaborativa com os professores, momentos de socialização das aprendizagens, como com a primeira mostra de educação fiscal da escola e a participação na 42ª Feira do Livro, com a parceria e apoio da OXM Tecnologia, empresa de desenvolvimento de softwares. O livro O Jardim dos Tributos já está disponível para download e pode ser utilizado pelos professores para trabalhar com os temas da educação fiscal nas escolas. A história, escrita pela professora Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte e ilustrada pela graduanda em Design de Comunicação Sofia Trevisan Farré, emergiu da necessidade de materiais lúdicos e adequados sobre o tema do tributo e sua função social para crianças da educação infantil e dos anos iniciais. Com uma linguagem simplificada e acessível para crianças e com fins didáticos, a autora e a ilustradora buscaram preencher a lacuna de material para esta faixa etária no tema. Convidamos para subir ao palco Sofia Trevisan Farré, está cursando o 4º semestre em Design de Comunicação aqui na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Segundo grau completo na instituição de ensino Leonardo da Vinci Alfa, juntamente com 5 anos de desenvolvimento pessoal em ilustração tradicional e programas de ilustração digital e edição de imagens. Atualmente é estagiária da Secretaria da Fazenda. E a Tamara pediu para deixar registrado que ela admira muito o trabalho. É ilustradora do livro infantil O Jardim dos Tributos, material atualmente concorrendo à fase final do Prêmio Nacional de Educação Fiscal e sob posse do Programa Estadual de Educação Fiscal. Também desenvolveu a nova identidade visual do material pedagógico Aprendendo a Ser Cidadão, que em breve
serão disponibilizados pela Receita Estadual. Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte possui graduação em Pedagogia, aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado, especialização em Gestão Educacional, pós-graduação em Mídias na Educação, mestrado em Políticas Públicas e Gestão Educacional e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui certificação CPMA 10 pela Ambima. É uma ativista nas questões relacionadas à educação fiscal. Foi coordenadora local e orientadora de estudos de Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa e coordenadora das ações do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação no município de Alegrete. Possui experiência em docência na educação infantil, creche e pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental. Atualmente, atua como orientadora educacional na rede municipal de Alegrete e participa do Grupo Municipal de Educação Fiscal de Alegrete. É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Inclusão, e do Grupo de Pesquisa em Currículo e Contemporaneidade, GPCC da URGS. Pesquisa sobre alfabetização infantil, formação de professores e inclusão a partir dos estudos Foucaultianos em Educação. Com vocês, a apresentação do livro O Jardim dos Tributos. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. Eu sou da PUC aqui mesmo e é muito legal estar se apresentando aqui nesse auditório. A gente vai falar sobre o projeto, sobre tudo, basicamente, que aconteceu até agora, com os detalhes também. A Patrícia vai falar sobre o andamento do projeto, né? E eu estou muito feliz de estar participando aqui. Eu espero que a gente consiga avançar cada vez mais com esse livro. Agora eu vou passar para ela. Muito obrigada. Então, um bom dia para todos e todas. É uma honra e uma alegria estar aqui hoje com vocês, né? E principalmente ao lado da Sofia, que é essa pessoa maravilhosa, essa doçura, né? E essa garota genial, né? Que fez uma parceria muito linda comigo, né? Com a Tânia, com a Tamara, com a Alegrete inteiro e também com o programa de educação fiscal, que completa os seus 20 anos. Eu vou pedir licença para vocês para ficar em pé, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Quero agradecer imensamente, né, o convite que me foi feito para estarmos aqui hoje, especialmente a Tânia e a Tamara, né, que estão na organização do evento e que pediram então para que a gente pudesse vir falar um pouco sobre isso. E o que eu trago para vocês é que prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do Alegrete. E não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. E foi seguindo o rumo do meu próprio coração que eu cheguei aqui hoje. E foi seguindo o rumo do meu próprio coração que o livro O Jardim dos Tributos foi escrito. Vocês sabem onde as histórias começam? As histórias começam aqui, no coração. É uma inquietude, é um sentimento, às vezes um desconforto, às vezes até uma ansiedade. Mas começam aqui. Do coração, as histórias vêm para cá. A imaginação. Uma confusão de coisas que vão se conformando em ideias. As ideias vão para cá, para o papel, para o computador. E dali, se compartilhadas com pessoas inteligentes, generosas, bondosas, como Sofia, como Tânia, como Tamara, elas ganham um mundo, como eu vou mostrar para vocês, que o Jardim dos Tributos já ganhou um mundo. E
Essa história que nós vamos contar hoje fala sobre jardim e tributos. Vocês conhecem um jardim? Quem tem jardim em casa? O que tem nele? Como ele é? Tem jardim na nossa escola? E quem cuida do jardim lá em casa? E quem cuida do jardim aqui na nossa escola? Vocês já foram visitar o jardim que nós temos aqui? E na nossa cidade, vocês conhecem as praças? Já observaram os jardins que tem lá? Quem plantou? E quem cuida? Quem mantém? E o mais importante, o que vocês acham que os jardins são para a nossa vida? Eles são importantes? Por quê? Bom, mas essa história fala sobre jardim e sobre tributos. Alguém aqui já ouviu falar em tributos? Que palavrinha que parece difícil, né? Você sabe o que é? Não sabem? Mas vamos pensar. Digam para mim o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala tributos. Vamos falar, falem. Muito bem. Vamos repetir essa palavra? Que parece difícil, né, à primeira vista, mas ela é muito importante para nós. Vamos repetir juntos? Tributos. Bom, agora, eu trouxe alguns vídeos que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre os tributos. Para a gente ver que uma palavra nova, que parece algo, né? Nossa, mas eu não sei. Ela é tão importante para nós e vocês vão descobrir isso. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre os tributos, que a gente já entendeu, já lembrou e já retomou o jardim, o que vocês acham que essa história vai contar? Ela fala sobre um jardim e tributos. Juntando essas duas coisas, o que vai dar? O que vocês acham que vai dar? Que personagens vocês acham que vai ter na história? Bora lá descobrir? Então vamos lá. Em um jardim muito lindo, viviam vários insetos. As formigas, as cigarras, as borboletas, joaninhas, gafanhotos, besouros e lagartas. Apesar de todos morarem no mesmo jardim, os grupos de insetos não tinham nada em comum. Cada grupo trabalhava só para si e vivia de acordo com seu jeito de conseguir as coisas. Tudo funcionava muito bem, até que um dia as lagartas, que eram muito estudiosas, contaram uma notícia que preocupou a todos. O inverno que se aproximava seria terrível. E para o jardim sobreviver, os insetos deveriam trabalhar em equipe. Então, todos os bichinhos se reuniram e conversaram muito para resolver o problema e melhorar a vida no jardim. Decidiram que cada inseto ajudaria com uma parte do seu trabalho, para que todos pudessem se proteger do inverno que logo chegaria. Mas como seria essa ajuda? Seria a mesma para todos? Perguntaram as borboletas. Mais uma vez, as estudiosas lagartas disseram que cada bichinho deveria ajudar da melhor forma que conseguisse. As formigas ajudariam com uma contribuição maior, porque ganhavam mais. As cigarras ajudariam com uma contribuição menor, porque ganhavam menos. E assim, todos participaram. Os insetos deram nome de tributos do jardim, cada um ajudando da maneira que podia, para que o jardim sobrevivesse ao frio do inverno. Com
união de todas as contribuições, os bichinhos fizeram muitas obras para melhorar o jardim. Começaram a reaproveitar a água da chuva e fazer drenagens para evitar alagamentos e enchentes. E tem enchente, né? Muita enchente. Fazer limpezas para tirar os galhos secos e as folhas mortas do jardim. Colocaram quebra-ventos para ventanias fortes não arrastarem as plantas, as casas e os próprios bichinhos. No meio de todas essas obras, surgiu uma outra pergunta. O que iria acontecer com os insetos que não tinham casinhas ou não conseguiram juntar tantos alimentos para passar o terrível inverno? Nós podemos guardar uma parte das contribuições para construir casinhas seguras e doar alimentos para cigarras? O que vocês acham? Podemos ou não podemos? O que será que eles decidiram nesse jardim? O que vocês pensam sobre isso? Agora vamos descobrir o que eles decidiram nessa história. Claro que sim! E foi assim que naquele jardim as cigarras ganharam alimentos e uma casinha aconchegante e quentinha para passar o inverno. Diferente de outros lugares em que muitas cigarras passam frio e fome, ali, naquele jardim, onde os insetos pagavam os tributos, elas estavam seguras e felizes para valorizar, para voltarem a cantar durante o próximo verão. Vivam os tributos que salvaram a vida das cigarras. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. E essa história que vocês acabaram de ouvir, vocês não vão acreditar. Ela é gratuita. É um e-book que está disponível no site O Jardim dos Tributos e que pode ser acessado por todos vocês. Quem aí tem celular? Ah, muito bem. Acesso à internet? Temos a internet aqui na escola. Vamos acessar agora. Vamos baixar esse livro? Vocês podem ler esse livro em casa, para os pais, para os irmãos, mostrem esse livro. E também, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre mim, que sou a autora do livro, e sobre a Sofia. Vocês viram os desenhos lindos? As ilustrações? Pois é. A Sofia e eu fizemos vídeos para falar com as crianças. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube. Só digitar o nosso nome lá que aparece. E para encerrar esse momento mágico de contar histórias, foi um desafio escrever essa história, foi um desafio ilustrar essa história. Então a gente é pessoas que amam os desafios. E aí a gente traz para vocês também os desafios. Nós queremos desafiar vocês a compartilharem esse livro. Mandem para os grupos, mandem para os amigos, divulguem esse livro. Vocês gostaram dessa história? Acharam interessante? Então divulguem. Conversem sobre o que vocês entenderam na história. Troquem informações entre si, conversem com os professores. E depois, vocês vão contar para a autora, para mim e para a ilustradora. O que vocês pensaram sobre essa história? O que essa história movimentou lá na cabecinha de vocês, lá no coração de vocês? E aí vocês podem nos enviar texto, ilustração, vídeo, o que vocês quiserem. Essa parte foi para mostrar para vocês um pouquinho de como foi feito o trabalho com os alunos nas escolas. Eu fui nas escolas e fiz a contação da história. E para isso eu desenvolvi então essa dinâmica de interação com as crianças, né? Começando com o que a gente chama de remoção de obstáculos e também de uma propaganda inicial a partir do próprio título da história, deixando as crianças participarem, contar o que entendem, né? A leitura da história é feita. Depois a gente fez uma apresentação, tanto eu quanto a Sofia,
e que a gente fala com as crianças, né? Nos videozinhos a gente diz: olá, eu sou a professora Patrícia, escritora da história, sei que vocês ouviram agora. Então, também um material que pode ser utilizado. E nós concluímos a apresentação com aquele desafio, né? E hoje, nós viemos conversar com vocês sobre alguns pontos importantes dessa história, né? Nós sabemos que o nosso tempo é 30 minutos, nós dividimos, a Sofia e eu. Sabemos que os nossos 30 minutos também ficaram bem no finalzinho, que é o momento que a gente já está, né, com gás lá embaixo. Muitos de nós, inclusive eu, vamos viajar. Então, nós vamos cumprir esse horário. E aí, onde pararmos a nossa apresentação, a gente encerra e manda para vocês os slides depois, vai ficar disponível, né? A Tamara pode caminhar. Se vocês quiserem saber o final da nossa apresentação, né, e nos cederem mais alguns minutos, nós ficaremos muito felizes. Mas também entendemos, né? E aí nós queremos conversar com vocês um pouco sobre a inspiração e a transpiração para esse trabalho, sobre os encontros e os afetos que eles nos levaram, a proposta que nós fizemos de um livro que transformou-se num projeto, e como isso repercutiu, então, na disseminação da educação fiscal e na formação da consciência de cidadania. Sobre a inspiração para a escrita, eu trago, então, a minha escola, lá de Alegrete, Escola Alci Vargas-Chewich, uma escola que fica na Zona Sul, um bairro periférico, uma escola que tem quase 100 alunos, aqui a gente tirou a foto só com o turno da manhã, e essa escola é do bairro e o bairro para a escola. Nós não temos nenhum aluno que estude na escola que não seja morador do bairro. E eu cheguei nessa escola em fevereiro, empolgada, é uma escola nova, eu tinha terminado a minha licença para os estudos de doutorado, estava retornando aos meus trabalhos da rede, e cheguei na escola e na primeira reunião com os professores, eu já apresentei o projeto de educação fiscal, né, para a gente trabalhar, não tinha um projeto, apresentei um pouquinho da educação fiscal, levei os livros que a gente tem aqui do nosso programa, e eu toda empolgada, a primeira coisa que eu ouvi dos professores, que é aquela famosa expressão que arranca o coração do peito da gente e pisa em cima, quando eles nos dizem assim: é obrigado? Na hora, eu tive vontade até de dizer mas como eu estava chegando, não podia ser, né, sarcástica, irônica, enfim, tinha que ser acolhedora. Aí eu disse assim: vamos conversando, porque tem outras atividades que nós vamos realizar primeiro, não se preocupe, vai dar tudo certo. E aí eu percebi que no meu caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meu caminho. Quando a gente fala de educação, sempre tem muitas pedras. Quando a gente fala de educação fiscal, tem pedregulho. E isso serviu para mim, e eu quero dizer que sirvam para vocês também, como inspiração. Para a gente, se não conseguir remover a bendita pedra, ou o pedregulho, porque às vezes a gente não consegue, entrar, matar dentro e fazer outros caminhos. Sempre vai ter alguém que vai vir conosco. Vamos dizer assim: o que aquela louca está fazendo no meio do mato? O que será? E aí vão indo atrás da gente. Ué, onde é que ela vai? Vocês não viram a Patrícia andando no meio do mato sozinha? Ah, Patrícia? E aí novos caminhos vão sendo formados. Então, vamos usar essas pedrinhas ou para a gente construir coisas, se não der para retirar, porque às vezes não dá, para a gente criar, inventar novos caminhos. E a inspiração para esse trabalho, então, emergiu justamente dessa escola, que eu queria promover um encontro, um movimento, né, com a educação fiscal, e de cara recebi: é obrigado? Então, eu disse: não vai dar certo desse jeito, vamos pensar em outro jeito. E aí o ano letivo começou. Importante é a desinspiração, mas não é. É a transpiração do trabalho. Inspiração é o que vai movimentar, é o que vai dar o boom inicial.
A gente precisa ter inspiração, a gente precisa ter movimento de coração, de mente, de corpo, mas 90% de qualquer trabalho é transpiração. É o dia a dia, é o cansaço, é o vai e volta. E nessa transpiração do trabalho, o que a gente precisa é fazer parcerias, rede, o tempo inteiro. E aí, nosso grupo de educação fiscal, está faltando só um membro, né? Aqui está o secretário de educação e lá o secretário de finanças. Essa foi uma reunião que nós fizemos, porque o nosso grupo de trabalho, ele é só composto por servidores, é um grupo voluntário, né? Não tem nenhum vínculo direto com o governo que está, né, ocupando, mas sim nós precisamos dessas pessoas para mobilizar e movimentar muitas coisas que nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, nesse congresso, nós conseguimos, com o apoio da Secretaria de Educação e de Finanças, né, trazer 2 professoras lá da nossa rede para participar do congresso. Então, elas trabalharam sobre a educação fiscal, né, o ano todo. Nós tivemos a alegria de ter uma ampliação das escolas envolvidas. E aí, dessas, foi sorteio, né, porque a gente não tinha outra opção, não poderíamos trazer todas, infelizmente, ainda. Né? Um dia vamos trazer, sim, todos que quiserem. Mas conseguimos porque estabelecemos rede. E para isso tem que transpirar muito. Né? Transpirar até de nervoso, às vezes. Porque daí diz assim, eu tenho uma agenda às 8 horas sobre educação fiscal. Aí quando é 10h30 não te chamaram ainda, já está toda suada. Chega bem bonitinha, né, para impactar. Já está toda suada, porque quem é que está aí? A Patrícia, educação fiscal. Ah, ela espera mais um pouquinho. Chama o fulano que é mais urgente. Porque a educação fiscal vai ficando sempre para o finalzinho do rabo da canoa. Né? Mas é muita transpiração, sim. Muito trabalho. É muito tirar pedra, é muito mudar pedra de lugar, é muito cortar mato para fazer outro caminho. E aí a gente acabou chegando. E nesse espaço de inspiração e de transpiração, porque não é só nós que transpiramos. Tem mais gente transpirando por aí e inspirando. A gente se dá um encontro. Em 2019, um colega da Secretaria de Finanças me chamou e disse, olha, Patrícia, vamos fazer uma ação de educação fiscal lá na tua escola? Ele fez o curso de disseminador. E aí eu disse para ele assim, ótimo, vamos, eu topo. Aí já sentei, conversei um monte de coisa, dei um monte de ideia, e ele disse assim, isso é educação financeira. E eu não sei o que é educação fiscal. Mas eu digo, tá bem, mas eu vou buscar. Comecei a fazer os cursos aqui. Fiz os cursos, aprendi um pouquinho e já disse, vou logo fazer esse projeto. Porque se tem uma coisa que a gente tem que aprender, e eu aprendi com a educação fiscal, é justamente isso. É que nem entrar no mar. Se tu vai lá e diz, eu vou entrar devagarinho, vou botar o pezinho, aí vem a onda, que geladinho. A gente vai, eu vou entrar depois, né? A gente vai recuando. Tem que chegar logo e se jogar. Porque senão, a gente desiste. Então, vamos fazer esse projeto. E aí nós fizemos o primeiro projeto, fizemos até uma cartilha com a escola, foi muito bem acolhido pelos professores, era uma escola grande lá no município. E aí, desses encontros e afetos, com esse grupo maravilhoso que está aí, me encontrei com Sofia, que vai contar para vocês agora o processo de criação. Para fazer os desenhos, né, eu tive que ativar meu lado pedagógico, né, e também honrar minha formação, né, que é o design de comunicação. Não é, a gente sempre bate na tecla que não é só arte, é um desenho que comunica. O desenho ele tem essa capacidade, não apenas uma forma textual, mas uma forma gráfica também. E levar a comunicação para as crianças. E no começo, assim, eu não sabia como fazer isso, mas eu tentei lembrar, assim, de o que eu gostava quando era criança, o que eu gostava nos livrinhos infantis. E, bom, eu cheguei a esse resultado, né? São personagens que eles têm características muito marcantes, né? Para qualquer criança se identificar com um deles. As crianças adoram falar, eu gostei mais desse, gostei mais da cigarra, gostei mais do besouro.
E eu queria, tipo, isso é uma forma de entreter, né? Isso é uma forma de tu prender a atenção da criança no livro. Até porque livros infantis, eles precisam ter gravuras, né? Nenhuma criança vai ler só um texto. Então, eu achei bem importante, assim. E as crianças, a gente não se dá muita conta disso, mas elas gostam muito de detalhes. Tu vê as crianças, elas analisam assim os desenhos, detalhezinho por detalhezinho. E a Patrícia também me mandou fotos, né? Fotos dos desenhos que as crianças tinham feito com base no livro. E eu fiquei encantada, assim. Elas desenhavam coisas assim que eu nem sabia que elas iam prestar atenção. Então, é um negócio muito legal, assim, porque elas têm uma capacidade de observar que às vezes a gente esquece, né? Não é só pegar uma imagem da internet e botar no material infantil. Eu queria fazer um material totalmente autoral, né? Totalmente novo, porque eu acho que elas merecem isso. Eu acho que elas merecem esse cuidado e essa dedicação, né, com a arte. E é basicamente isso que eu tentei trazer aqui. Não vou me estender muito, porque vocês não estão vendo, mas tem um contabilizador ali que está me deixando um pouquinho nervosa. Aí eu vou passar a palavra para a Patrícia de novo. Muito obrigada. Vocês não têm noção como esse tempo aqui é tempo. Muito bem. E aí, a partir dessa história, desse livro, nós conquistamos os professores. O objetivo do projeto, que está, né, concorrendo, é um dos finalistas ao Prêmio Nacional de Educação Fiscal, para nossa alegria, né? Está ali, desenvolver um aprendizado, né, lúdico sobre a função social do tributo com as crianças. Mas, para mim, que trabalho direto com formação de professores alfabetizadores, o maior ganho foi que esse livro conseguiu sensibilizar e mobilizar os professores para trabalhar com a temática. Isso valeu muito a pena. Entrega um livro de literatura infantil para os professores e deixem eles que eles vão criar. É isso que eu percebi que o nosso livro, Sofia, conquistou. Eu não precisei convidar os professores da minha escola para trabalhar com este livro. Eu não precisei. Eu apresentei e foi de imediato. Apresentei a história para as crianças, fiz os desafios aqueles, e eles disseram, nós vamos trabalhar. E já começaram. E já saíram daquela sala e já partiram. Porque pedagogo, professor de educação infantil, professor de anos iniciais, o que sabe fazer muito bem é trabalhar com literatura infantil. Então, eu acredito que esse material veio muito a contribuir com este legado que o programa estadual tem dessa parte pedagógica, né, de trabalhar tanto com formação de professores. Aqui, só para mostrar para vocês, a partir da história que nós discutimos com os alunos, muitos temas, gente, muitos temas. Nós nos reunimos como os insetos e discutimos quais melhorias nós queríamos para a escola, como os insetos discutiram lá no jardim. Porque o nosso jardim era a escola, é o nosso espaço público. E aí disso nós elaboramos uma carta para o prefeito e entregamos, né? Depois as mostras, fizemos mostras descentralizadas, porque como a escola é muito no bairro e é muito difícil acesso, nós levamos a mostra para vários espaços públicos. E aí nós tivemos a oportunidade de que escolas da rede particular também fossem fazer visitas, e para nossa grande surpresa, eu recebi material também de escolas privadas que trabalharam sobre os tributos, sua função social a partir da história. Aqui foi uma apresentação na Feira do Livro, de uma turma lá da escola, do teatro. Aqui foi Sofia e eu fazendo o lançamento da história, né? E para nós é essa disseminação da educação fiscal que fica. E nós tivemos a grande surpresa de que neste ano 12 escolas da nossa rede, mais uma da escola privada, trabalharam com a educação fiscal a partir do livro. E aí, os professores começaram a nos enviar material, foto, nos convidar para ir na escola. Eu achei muito interessante nessa escola, nós estávamos lá, uma professora,
uma das professoras mais antigas. Isso aqui é lá no Rincão do 28, tá? Dá 2h30 da cidade. E ela disse assim, quando eu terminei de contar a história, ela disse: Patrícia, eu gostei da tua história. Eu digo: ai, obrigada. Eu digo: obrigada, né? Não, tu não está entendendo o que eu estou falando. Aí eu disse: não, eu estou dizendo que eu gostei da tua história. Porque geralmente eu não gosto de quase nada. E quando eu não gosto, eu digo. E eu estou dizendo que eu gostei. Digo: ai, que maravilha! E essa turma foi apresentar na Feira do Livro também a história do Jardim dos Tributos com fantoches. Aqui nós temos uma plataforma, Cliquideia, que é a plataforma que os alunos trabalham e os professores lá do nosso município. O município adquiriu essa plataforma em virtude da pandemia e nós estamos trabalhando com ela até agora. Então, o Jardim dos Tributos já está na plataforma, pode ser utilizado pelos professores e pelos alunos. Nós recebemos o convite, nós convidamos pessoas para ir nas mostras e as pessoas saíam da mostra nos convidando para levar a mostra. Estivemos na Receita Federal com a mostra e também na Câmara de Vereadores. Uma coisa interessante da Câmara de Vereadores que eu vou contar: a semana passada foi lá um assistente de um vereador, né, me cumprimentou pelo projeto, cumprimentou a escola e disse assim: se vocês ganharem o prêmio, aí na volta vocês vão lá na Câmara falar, nós vamos dar um espaço para vocês. Aí eu achei engraçado e eu disse para ele: só se ganhar o prêmio? Então, se a gente não ganhar, a gente não está convidado. E aí ele deu uma risada: não, é que eu sei que é um projeto muito lindo, enfim. Mas então a gente sabe que se ganhar, a Câmara vai abrir o espaço para nós, né? Se não ganhar, eu acho que não. Muitas notícias. E a intenção das notícias é divulgar as ações de educação fiscal, é mostrar o quanto isso é possível, acessível, e o quanto nós temos um programa em Alegrete, um grupo que está pronto para trabalhar, seja onde for. Então, a gente investiu bastante e tivemos a parceria da Prefeitura, do setor de comunicação. Até um dia mexeram comigo: nossa, Patrícia, eu acho que tu vai ser vereadora. Eu digo: por quê? Está sempre na notícia. Eu digo: olha, não sou eu. A ideia é divulgar o trabalho que está sendo feito por esses professores e pela nossa equipe que trabalha nos seus horários de intervalo de almoço. No intervalo de almoço é que nós nos reunimos. E aí, chegamos às finalistas do prêmio, que eu considero isso, né, algo importantíssimo, mas para mim essa é a cereja do bolo. Porque o que valeu mesmo é o trabalho que está sendo desenvolvido lá em Alegrete e que com certeza está ganhando o mundo. Porque nós temos registros disso. A empresa que é nossa parceira, a OXM, me mandou o relatório dos acessos do livro. E nós já temos downloads do livro em vários lugares do mundo, em outros países. Isso me deixou muito feliz. E aqui, o resultado da nossa oficina, que foi feita em parceria. Nós tivemos aqui um trabalho com os professores, criação de sequências didáticas a partir do texto. Tivemos muitas atividades que a gente conseguiu conectar com os nossos espaços públicos, de casa de passagem, lá o restaurante público que a gente tem comunitário. Nós conseguimos fazer um trabalho assim, bem extenso. Material da rede particular que chegou para nós. Então, tem muitos registros. A pracinha, que os alunos solicitaram lá da nossa escola com melhoria, e a prefeitura fez a pracinha nova. Aqui estão os links das histórias que foram interpretadas na Feira do Livro, lá no canal Patrícia Bragamontes, tem lá os vídeos das histórias. Aqui o que os alunos produziram. E, como a gente gosta de desafio e não quer parar, vem novidade por aí. Já estamos pensando e amadurecendo alguma coisa em relação com música, movimento, animação, algo para a gente deixar também um legado para os nossos professores. E, para nossa alegria, vai ser impresso, né, um caderno de atividades junto com o livro pela Receita Estadual. Nós cedemos os direitos, Sofia e eu, mas como disse a Tânia, não é exclusivo. Se outros lugares também tiverem interesse, podem entrar em contato, né, Sofia? Que a gente conversa, porque eu acho que é possível, sim, nós cada vez mais avançarmos no trabalho com a educação fiscal. O nosso muito obrigada.
Agradecemos pela emocionante apresentação e convidamos a senhora Tânia, que acompanhou este projeto desde o início, para entregar uma lembrança do evento. Vem, Tânia, tu que acompanhou, orientou as meninas desde o início, né? Desde o domingo. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in. Everyone's got so much to say. Pedir para vocês virem um pouquinho mais aqui na frente para a gente fazer a foto. Isso. O livro O Jardim dos Tributos é um dos finalistas do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. O prêmio está na 11ª edição e é realizado pela FEBRAFIT, Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Convidamos o vice-presidente da FEBRAFIT, senhor Marcelo Ramos de Mello, para apresentar o prêmio. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, João, parabenizar a tia, a equipe, enfim, o Rio Grande do Sul está sempre à frente de todos os estados. Aqui tem gente de vários estados, mas o Rio Grande do Sul tem assim já um tempo, né, uma corrida na educação fiscal, e isso se reflete nos projetos apresentados no Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Nesse ano, de novo, tivemos diversos projetos, já ganhamos alguns troféus aí de participante com maior número de projetos, tivemos diversos premiados, temos 3 finalistas nesse ano e vamos falar rapidamente sobre isso. Então, somos uma associação nacional. Esse prêmio PENEF, na abreviatura, foi criado em 2012 por um colega nosso aqui, auditor fiscal, o Roberto Cups, que alguns devem conhecer. Ele, então, presidente da FEBRAFIT à época, criou o prêmio, e até hoje, todos os anos, a gente tem a satisfação, e fomos também ampliando, né, temos a satisfação de premiar escolas, instituições, também temos prêmios de jornalismo, né, de tecnologia, e a cada ano acontece. Nesse ano será no dia 30 de novembro, ou seja, semana que vem. Tá? Eu não tenho o resultado, não adianta me perguntar que eu não sei, não sou da comissão julgadora, mas estou torcendo pelos nossos projetos, obviamente. Eu que sou daqui do Rio Grande do Sul, da AFISVEC, que é a nossa associação aqui dos auditores fiscais, que é vinculada à FEBRAFIT. Então, mais de 1.800 projetos já foram apresentados ao longo dos anos. As escolas, universidades, ONGs, as prefeituras têm apresentado, participado, e é muito bacana essa promoção aí da temática da função social do tributo, né? A população enxergar que o tributo que é pago, ele retorna para a população, especialmente aquela mais pobre, né? E fiquei contente de ver aqui os guris da Lomba do Pinheiro. Se eles estivessem aqui, eu ia fazer uma palavrinha de rap, mas como eles não estão, fica o parabéns para eles. Fica o desafio. Então, nós temos as seguintes categorias: escolas, instituições, imprensa e tecnologia. A cada ano, a gente abre o prêmio no início do ano, logo após o início do ano escolar. Então, é bem bacana que há tempo para inscrever os projetos. Também tenho a satisfação de dizer para vocês que a FEBRAFIT conseguiu um projeto, a autoria do deputado federal Anderson Pinto, que é do Pará, para instituir o Dia Nacional da Educação Fiscal. Vai ser dia 31 de maio, esse dia a cada ano,
Ainda não foi aprovado o projeto, mas tenho certeza que ele será aprovado. Talvez para o ano que vem a gente já possa comemorar, João, neste dia. Aqui a comissão julgadora, para quem conhece, está ali o Roberto, carequinha ali mais à esquerda, que é o que foi responsável por esse prêmio e que continua aí participando. Ele que é nosso presidente de honra da FEBRAFIT, foi por 16 anos presidente da nossa Associação Nacional. Coordenação fiscal, a FEBRAFIT também apoiou e acabou sendo criado o GT, Grupo de Trabalho 66, junto à COTEP, que é um grupo de trabalho que trata da educação fiscal. Temos algumas caras conhecidas aí, talvez vocês enxerguem lá, mais ao fundo tem o Randall, que também estava à frente da educação fiscal aqui no Rio Grande do Sul. Aqui destaque em mídias, né? No site do MEC, Receita Federal, Ministério da Economia, blogs, Correio Brasiliense, enfim, na ENAP, é onde vai ser a entrega do prêmio, tá? Escola Nacional de Administração Pública. Temos aqui alguns dados, 46 projetos premiados em 10 anos, estamos no 11º, né? Mais de 15 mil estudantes envolvidos nos projetos, ali ao longo do tempo, as inscrições por ano, que vão crescendo. 2023, 253 projetos. Aqui os valores distribuídos, né? Não é apenas a premiação, mas tem um valorzinho que retorna ou para a escola, enfim, para quem fez o projeto. Tivemos, apesar da pandemia, tivemos o prêmio juntou 2 anos. E aqui a professora Leila não está, eu ia comentar em relação à pandemia, que ela botou tributos e Covid-19, né? A gente teve um efeito na Covid-19, que todo mundo ficou mais em casa. Então deixamos de ir a bares, restaurantes e consumimos mais de supermercados. Apesar da retração econômica, nós tivemos aumento de arrecadação, porque os supermercados potencialmente pagam melhor os seus tributos que bares e restaurantes. É um efeito da Covid-19, vejam vocês. Rio Grande do Sul, 62 projetos inscritos, de 250 e poucos. Provavelmente somos o estado com o maior número de projetos inscritos. Temos a felicidade de ter 3 finalistas. Aqui o projeto Jardim dos Tributos, que foi apresentado, meus parabéns, né? Estamos torcendo, que é do Alegrete. A Prefeitura de Chuvisca também apresentou o projeto Cidadania Financeira Transforma a Sociedade Consciente e Participativa. E um aplicativo Econominder de Bagé, Bernardo Teixeira Monteiro e Luísa de Oliveira Saraiva. Parabéns já, ao contrário do que alguns possam pensar, se ganhar o prêmio, para mim já ganhou um prêmio. Já conseguiu fazer o projeto, apresentar o projeto e ser finalista também. São três etapas difíceis de cumprir, a gente sabe disso. Não é assim, a gente pensa um projeto e ele acontece. É todo um processo, como a professora Patrícia colocou aqui. Tá? Então, parabéns já aos nossos finalistas e a todos que participaram. Fica o nosso parabéns. Aqui os nossos patrocínios, tá? E os nossos parceiros. Nós já há alguns anos temos a Rede Globo como apoiadora, então a gente consegue veicular alguns vídeos na Globo, é bem bacana. Esse ano quem vai apresentar a entrega do prêmio no dia 30 vai ser a Andira Paz. Então, muito bacana. Tá? Então, 30 de novembro, na ENAP, aqueles, a gente sempre convida, né? O João disse que não poderão ir, mas a gente vai estar lá, representando o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, não vou me estender muito, acho que fiquei no tempo, ou passei um pouquinho, tá? Muito obrigado a todos, estou à disposição, não só sobre o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, outros temas de tributação, a reforma tributária e a Lei Candir que falaram, estou à disposição
quando queiram. Obrigado. Agradecemos a participação do senhor Marcelo e convidamos o senhor João Carlos para entregar uma lembrança do evento. Os participantes do evento foram convidados a doarem materiais escolares. Quando pensamos na formatação deste congresso, pensamos nesta doação como uma ação de retorno à sociedade. Gostaríamos hoje de fazer uma homenagem à resiliência do povo gaúcho através do reconhecimento ao esforço do Grupo Municipal de Educação Fiscal de Roca Sales, que foi um dos municípios mais devastados pela enchente de setembro e novamente atingido semana passada. E que, mesmo assim, com tudo o que aconteceu, fizeram um esforço gigantesco para estarem aqui conosco nesses 2 dias de congresso. Então, para reconhecer o esforço e a resiliência do grupo, vamos fazer a entrega simbólica dos materiais escolares que foram doados pelos participantes do congresso para que os representantes do grupo levem para o município de Roca Sales os materiais e possam usar com seus alunos e que, de alguma forma, esses materiais possam ajudar a reconstruir a cidade. Convidamos, então, o Grupo Municipal de Educação Fiscal de Roca Sales para vir até o palco, juntamente da colega da Receita Estadual, senhora Giane. E assim chegamos ao final do primeiro Congresso Latino-Americano de Educação Fiscal. Os certificados serão enviados para o e-mail cadastrado na inscrição e também serão informados sobre o acesso a todas as palestras e apresentações. Não poderíamos encerrar este momento mais realizados com a sensação de missão cumprida, pois honramos os 20 anos do Programa de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul. Agradecemos a todos que contribuíram para tornar este momento tão especial. Retornem em segurança para suas casas. Tenham todos uma boa tarde e muito obrigado.